Bom, vamos lá, pessoal. Começando mais um on-chain da Omega Digital Assets. No panorama macro, pessoal, tem algumas notícias importantes que eu consegui, até de hoje e de ontem, que eu consegui olhar aqui. Né, na Austrália, o Banco Central aí, já que a gente está em semana de decisão do Fed, né, a gente vai ter aí, acho que na quarta-feira, amanhã. Então, na Austrália, o Banco Central manteve a taxa de juros, né, no patamar de 4,35, mas essa não foi a principal notícia, né? Na verdade, essa foi a principal notícia. O Japão, né, o Banco Central do Japão, decidiu aumentar sua taxa de juros em 0,1% depois de 17 anos. Esse foi o primeiro aumento nas taxas de juros do Japão depois de 17 anos, colocando fim aí na sua política de juros negativos, né? Vai ser interessante como isso vai afetar aí o mercado de bonds, né, o mercado de renda fixa, porque realmente o Japão é um país que emite muita moeda, né? Tem muita moeda em circulação, tem tem boa parte dos tesouros aí dos Estados Unidos, então é importante a gente acompanhar o que vai acontecer depois desse aumento aí do Banco Central do Japão. Interessante esse movimento. E alguns dados da China também vieram acima do esperado, né? A China que está numa situação lá, principalmente no mercado imobiliário, um pouco complicada. A gente teve, né, as vendas do varejo subindo 5,5%, né? Esse é o 13º aumento consecutivo nas vendas do varejo, e a produção industrial que bateu o aumento de 7%, excedendo as previsões, né? Então, dados positivos aí da economia chinesa. Agora, pessoal, a gente vai entrar nos dados macro, mas dentro do nosso mercado, né? Algumas notícias. Essa aqui já tinha até comentado com o time. O KEX vai retirar os pares de USDT da Europa, né? O KEX que está se enquadrando, né? Na última semana a gente viu que o KEX conseguiu uma licença do regulador de Singapura para operar de forma regulada em Singapura. A UKEX está entrando no mercado agora dessa forma, está se adequando às normas de cada país e decidiu tirar os pares do SDT aí dos seus países da Europa que ela opera, o que a gente, né, enfim, a gente acredita que seja uma postura bacana da UKEX, mas com certeza isso vai afetar aí na geração de receita no curto prazo, né, até porque o SDT é o par mais negociado aí dentro do mercado cripto. Aqui uma notícia para a gente sentir saudade, né, para a gente ficar, sentir uma nostalgia. O, o ACO da Binance, o CZ, o Changpeng Zhao, anunciou seu novo projeto no Twitter, né, no X. Eu acompanhei esse post. Ele lançou um projeto chamado de Giggle Academy. Nada mais é que uma plataforma de educação grátis e online para qualquer pessoa, que, né, uma forma de educação através de games interativos, até tem NFTs dentro dessa plataforma. Com certeza vai ter mais características de cripto, né? O CZ tem uma veia de cripto, como todos sabem, então ele lançou esse novo projeto aí. Boa sorte ao CZ. Ah, aqui, pessoal, a gente teve um update importante aí na narrativa dos ETFs de Ethereum. A Fidelity emitiu, né, fez um adendo aí para o seu pedido junto à SEC para incluir staking dentro do seu ETF. Então a gente tem a possibilidade agora dos ETFs de Ethereum pagarem dividendos, né, que seria extremamente interessante, seria muito legal isso. E a gente vai ver aí os outros seguindo. Acho que a BlackRock já fez esse pedido também. Então a gente vai ter esses ETFs possivelmente, né, pagando dividendos, claro que se forem aprovados. A gente tem a chance um pouco menor, de acordo com o Eric Balchunas, o analista sênior de ETFs da Bloomberg. Ele disse que, na visão dele, até a data de aprovação, que seria maio, final de maio desse ano, as chances de aprovação para ele dos ETFs de Ethereum seria caído para 35%. O que não me surpreende, porque assim como foram com os de Bitcoin, essas aprovações não devem ocorrer no primeiro dia, né, no primeiro deadline. Então eles devem arrastar isso um pouco mais. E o Ethereum é um token que tem
diferenças aí de funcionamento junto com o Bitcoin, em comparação ao Bitcoin, perdão. Então a gente pode ter a SEC querendo embarrear isso de forma mais assídua, e mas que eu acho improvável, até porque, né, as grandes gestoras aí já estão se adequando. Elas já mudaram os pedidos para a forma de resgate de cash only, assim como foi um pedido da SEC para o ETF de Bitcoin. Então elas já se anteciparam esse movimento, já pediram isso também no processo. Então eles estão fazendo de tudo para correr com aprovação, mas achei interessante isso de poder pagar dividendo, né? Para um cara institucional aí vai ser muito, muito legal. Aqui, pessoal, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Mas hoje, né, a gente teve o recorde de outflow do ETF da Grayscale, tá? A gente registrou um pedido de saída de 642,5 milhões de dólares no dia de hoje. Foi o recorde histórico aí de outflow da Grayscale. Isso com certeza afetou o Bitcoin. A gente vai ver que, né, o preço teve uma queda recente. Isso foi o principal driver de, de valor que causou essa queda recente no Bitcoin. Por outro lado, né, a gente falou isso com o time também. O Michael Saylor emitiu 600 e poucos milhões de dólares em convertible notes, né, bonds, dívida da MicroStrategy, para comprar Bitcoin. Ele já atingiu esse valor, já conseguiu vender isso no mercado e conseguiu arrecadar os 623 milhões de dólares que ele comprou hoje mesmo, mais 9.245 Bitcoins num preço médio de 67 mil e pouco. Ele postou no X também. Então, hoje aí a MicroStrategy atingiu 214.246 bitcoins e agora tem um supply de 1% do ativo, cara. Muito legal. O Michael Saylor é sócio de 1% do Bitcoin. Pô, eu queria ser o Michael Saylor. Então, foi legal essa. E aqui tá só o post, né, para registrar aí da própria MicroStrategy, né? Eles detalhando aí um formulário 8K para essa compra de Bitcoin, né, para comprovar aqui o que a gente falou. Mas está aí, pessoal. Agora vamos entrar nos indicadores on-chain. Bom, como a gente viu, na verdade, eu vou começar por outra notícia outro dado, na verdade, que eu achei interessante. A gente consegue ver, pessoal, repara aqui de julho, vou dar um zoom aqui, ó, de junho de 2023, né? De junho de 2023 até o mês de março que a gente está agora. Olha como a Binance, aqui a Binance ela é o azul escuro, aqui a parte do gráfico de barras, aqui ela é azul escuro. Olha o quanto que a Binance recuperou de market share desde 2023 aqui até agora. Então realmente foi uma recuperação muito interessante da Binance em termos de market share. Eu não consegui achar muito porquê disso, cara. Mas na verdade aqui a gente consegue ver, acho que eu postei, era um outro gráfico, mas eu acabei postando o mesmo. Mas era só em questão de uma curva mais longa, né? Era um gráfico de área achurada e não de barra, mas é o mesmo dado. Enfim, a Binance recuperou muito market share nesses tempos recentes e, cara, não consegui achar um porquê disso, né? Não sei se é porque... Oi, pode ser, pode ser. Pode ser. No Brasil a Binance permanece inapta aqui de operar futuro. Eu acho que mesmo colocando em inglês. Eu não chequei ainda, já há um tempo, mas enfim, acho que pode ser isso com certeza. Ou, enfim, outros motivos, mas com certeza esse faz bastante sentido, né? Então, eu achei interessante isso, reportar isso, né? A Binance perdeu muito market share do ano passado para cá, quer dizer, de 2022 para 2023, agora a gente está vendo uma recuperação. A gente teve dentro do mercado também, pessoal, o Denkan Upgrade, que foi no dia 13 de março, né, que dentre várias coisas que ele fez na rede Ethereum, a principal foi a redução das taxas de gas das Layer 2. Né, essa foi a principal. Tem outros updates aí dentro do Denkan que foram
ativados na rede, mas o principal, sem dúvida, foi a redução das taxas de gás das Layer 2. Mas isso não causou um aumento de preço nos tokens, na verdade causou uma queda, né? Mas isso a gente já sabia, né? Isso o mercado sobe, né, no fato, né? Quer dizer, como é que é? Sobe no boato e cai no fato, né? Ou sell the news, que foi o que aconteceu. O mercado teve uma alta, né, do token ETH, Arbitrum, Optimism e outros tokens, né? Matic está com performance ridícula aí nesse bull market, né? Não está participando do bull market, mas a gente teve essa alta desses outros tokens e depois do Denkan, né, claro que também o Bitcoin colocou pressão no mercado para cair, mas causou uma queda nos preços aí dos tokens. Então, esse evento que muito especulou-se, né, resultou em queda aí depois da sua ativação. Claro que agora o que a gente tem que acompanhar não é, claro, a performance de preço dos tokens, e sim o TVL, número de transações, todo esse tipo de coisa dentro de cada rede dessa para ver se de fato isso trouxe um impacto positivo para cada blockchain Layer 2, né? Então a gente vai ver isso, claro que não do dia 13 para cá, mas a gente vai ver isso com o passar do tempo. Aí, na minha opinião, acho que vai ter impacto positivo, sim, mas que realmente está muito difícil você competir com a Solana, que está com taxas ridiculamente baratas e está com uma performance muito interessante, né, de transação. Hoje, né, questão de NFT e meme coins, o volume na Solana já é maior do que o da rede Ethereum. Então, esse upgrade aí foi bem-vindo para a Ethereum recuperar um pouco de competitividade aí versus a Solana, né? Então vamos acompanhar o que vai, né, se isso vai ter resultado ou não. Agora, pessoal, a gente vai ver aqui o gráfico de baleias de Bitcoin versus Ethereum. A gente consegue ver que na curva laranja, né, do Bitcoin, bem recente para cá, a oferta do endereço de baleia vem diminuindo. Isso foi majoritariamente causado pelos outflows da Grayscale, né, que trouxeram um impacto negativo para o mercado. E a gente vê que a redução dos endereços de baleias do Ethereum estão sendo convertidos para o endereço de staking, né? Então a gente vai ver isso também mais para frente aqui no on-chain, mas que está sendo extremamente positivo essa migração, né, digamos assim, dos tokens de Ethereum para dentro do seu contrato de staking. Então a gente consegue ver aqui de forma isolada, né, na verdade não seria nem de baleias, mas seria o supply, né, a oferta detida por endereços de longo prazo, ou seja, de investidores de longo prazo, que tendem a carregar o ativo por mais de 3 anos. Eu acho que a característica para long term é acima de 3 anos. Então a gente vê que recentemente muita oferta desses endereços, né, foi distribuída no mercado, majoritariamente pelos outflows da Grayscale, mas também por realização de lucros, né? Enfim, o Bitcoin já subiu bastante, isso seria natural também em algum momento, e isso foi a principal causa para a gente estar tendo essa queda recente aí, né? E ao mesmo tempo a gente viu, né, nos ETFs um volume baixo de compra, né? A gente vai ver isso agora. Vê que aqui no dia de ontem a gente teve um registro de compra muito mais baixo do que os que a gente estava vendo anteriormente. Então, isso somado aos outflows da Grayscale. O outflow, quando eu falo outflow, é realmente o cara vai e vende a cota do fundo e resgata o valor em dólar. Então, obriga a Grayscale a sacar os bitcoins, vender e transformar em dólar para sacar para o cliente. Então, isso impacta em venda de Bitcoin. Quando eu falo outflow da Grayscale, é isso. Então, a gente teve isso somado aos outflows da Grayscale e uma redução de compra dos ETFs no geral. A gente não conseguiu sustentar aí a alta, o que é totalmente saudável, né, pessoal? O mercado que só sobe é muito chato, a gente tem que ter correção, até para ter uma alta mais longa, mais sustentável, porque se o mercado só ficar subindo, subindo, a hora que tiver uma venda, vai ser uma venda gigantesca e aí vai encerrar o bull market de uma vez. É muito mais interessante a gente, né, subir de forma mais sustentável, formando base de preço, e para isso a gente tem que ter correções, que até agora está extremamente saudável, está longe de ser aquelas correções de bull market que a gente acostumou a ver em 2021, que eram de 20%, 30%. As correções que a gente teve até agora, estou falando no Bitcoin, né, foram de 10% a 15%. Nas outras altas, algumas altas caíram bem mais que isso hoje,
algumas altas hoje estão subindo também, então, mas estou falando de Bitcoin. Então foi isso, assim, a principal causa foi essa. Agora a gente vai ver aqui um gráfico do Coinbase Premium Gap, que seria o preço da Coinbase versus o preço de outras corretoras, né? Como se fosse um gap mesmo, é uma diferença, né? Você poderia fazer uma arbitragem nesse caso, né? Entre o preço da Coinbase e o preço de outros corretores, mas não é para isso que a gente olha esse indicador. É para ver pressão. Quando esse indicador está positivo, significa que está tendo muita pressão de compra na Coinbase. A gente sabe que a Coinbase é usada para 8 dos 11 ETFs. Então, quando a gente está tendo pressão de compra na Coinbase muito forte, significa que esses ETFs e outros investidores institucionais, como o Michael Saylor, por exemplo, estão comprando de forma pesada e a gente está vendo esse premium gap agora negativo. Então a gente está vendo realmente venda na Coinbase. Então foi realmente para a gente concluir que isso foi a maior causa da queda recente no mercado. O Coinbase Premium Gap começou a virar negativo depois de um longo período, né, com quase aqui, ó, tradando a quase $300 de diferença da Binance, né? Então a gente viu que, né, esse eixo da esquerda aqui é o quanto o preço da Coinbase está diferente das outras corretoras. Agora ele chegou abaixo de 100 aqui, ó, chegou a 100, cento e pouco, então está indicando venda forte aí na exchange. A gente pode ver também que, para corroborar aí, o volume no mercado de Bitcoin também de futuros também caiu, né, não só dos ETFs, mas o mercado, o volume como um todo caiu, né, dos últimos dias para cá. Então isso também fica mais propício para, se a gente tem uma venda muito grande, o mercado cair. Um dado que a gente não atualiza há um tempo, que é muito interessante, que vai provocar e está provocando uma grande escassez no Bitcoin, né? Esse aqui seria a Net Position Change da carteira das exchanges. Então a gente vê que desde o fundo macro do último bear market, lá em dezembro de 2022, logo após o crash da FTX, quando o Bitcoin estava lá em 16, 15 mil dólares, mais ou menos, a gente viu que desde então, majoritariamente, a gente está tendo essa diferença líquida entre saques e aportes na carteira das exchanges, a gente está tendo uma posição líquida negativa, indicando mais saques que aportes. Então, desde muito mais, né? Você vê que realmente muito mais. Agora que a gente está tendo aqui, mais recente, uma diferença pequena, positiva, mas que já está transformando-se em negativa novamente. Mas o que isso causa, né? Isso causa escassez do Bitcoin, de unidades de Bitcoin nas exchanges. Então a gente consegue ver que o balanço, né, o saldo percentual da oferta de Bitcoin nas exchanges está chegando próximo a 11%. Então isso é uma mínima de 7 anos que a gente está vendo aqui. Está em 11,40, não, 11,56%. Isso vai baixar de 10% em breve, se a gente continuar com esse pace de compra e esse pace de saque das exchanges, isso vai se transformar numa escassez maior ainda. E a gente pode ver aqui, eu vou pular só um que eu vou falar aqui depois para complementar isso, o net flow das principais exchanges. Então a gente vê que a maioria dos saques das exchanges estão vindo da Coinbase, então são investidores institucionais, tendem a ser investidores de longo prazo também, que estão fazendo esse movimento de saque mais forte que essa linha azul aqui. A Binance também, a linha amarela também está mostrando outflows interessantes, a OKEx também, um pouco menor, mas está mostrando que predominantemente a gente está tendo saques das exchanges do que depósitos, e tudo isso leva o ativo a ficar mais escasso. E um sinal também que a gente estava acompanhando que poderia iniciar uma correção é o percentual de endereços no lucro, cara. Isso aqui está em quase 98%, está em 97, alguma coisa. Ou seja, 97% de todos os endereços de Bitcoin estão no lucro. E isso causa uma propensão à venda maior. Claro, se está todo mundo no lucro, o que eles vão querer fazer? Vão querer vender uma parte, vender tudo. Enfim, toda essa equação aí levou à queda recente que a gente está vendo no mercado. Agora um update rápido do Ethereum. Eu falei sobre o staking, né, do Ethereum. A gente consegue ver aqui no Etherscan, esse é o contrato Beacon, né, do Beacon Deposit Contract. É o contrato de staking. Quando você realiza o staking, os seus Ethereums vêm para cá.
Hoje a gente está com um saldo de 41.567.040 Ethereums, né? Isso representa 37% de todo o supply do Ethereum já em staking. Eu lembro quando a gente começou a acompanhar esse gráfico aqui, era 15 milhões, 11 milhões, representando aí, sei lá, 10%, nem isso, né, do total de Ethers, né, em circulação. Isso está escalando rapidamente, o que é muito bom também para o tokenomics. A gente tem menos tokens em circulação, vai causar escassez e a gente aumenta a segurança da rede. Quanto mais token tiver em staking, né, mais segura a rede é. Tem mais tokens provendo segurança ali para as transações e realizando toda essa, toda essa toda essa segurança. Aqui a gente consegue ver no Ultrasound Money, é um site que mostra basicamente Tem vários dados, né? Mas o que eu quero ver aqui é a deflação do token desde o Demerge, que foi há 551 dias atrás. Você vê que o Ethereum está caindo, quer dizer, a deflação está aumentando, né? Ou seja, a inflação está ficando mais negativa, está ficando aqui em 0,24 ou 25% aproximadamente negativa por ano. Então a gente está tendo, desde então, né, foram queimados, porque o Demerge, para quem não sabe, foi aquele IP 1559 que transformou as taxas de gas, quer dizer, que incluiu na rede um upgrade que toda a taxa de gás que você paga ela é queimada. Então, se você tem uma demanda alta pela rede, você tende a queimar mais ETH do que está sendo produzido. E esse net, né, essa diferença hoje é de quase 500 mil tokens Ethers que foram queimados desde então, que representa uma inflação negativa de 0,24%. Isso aqui tende a aumentar, cara, com a Ethereum se tornando uma plataforma mais escalável, agora com esse Dencana Upgrade a gente vai ver isso na prática, se vai ter impacto positivo ou não, mas a tendência, né, a nossa expectativa também é para que isso aumente, né, com o tempo, aumente a queima e aumente, né, fique mais negativo essa deflação aí, né, aumente mais ainda isso, o que seria muito bom para o preço, óbvio, do token. Agora, para fechar aqui, pessoal, a gente vai entrar em dados mercadológicos, né, para a gente ver onde a gente está nessa queda recente, começando pelos juros em aberto. A gente teve uma queda, cara, mas não foi tão grande assim, né, dos juros em aberto. O gráfico de cima seria só juros em aberto do Bitcoin, então a gente está com 18,34 bilhões, né, de dólares aí em juros em aberto no Bitcoin e 43,93 no mercado inteiro, incluindo as altcoins. Então, aqui a gente pode ter tido uma queda de 20, 25%, no Bitcoin talvez um pouco mais de 10, né, 10 a 15%. É uma correção boa, mas, né, o juros em aberto ainda está muito elevado, né? A gente consegue ver aqui que desde o início do ano, quando o mercado começou a subir, a alavancagem acompanhou e não está mostrando sinais de desacelerar. O que é importante a gente acompanhar nessas correções o quanto de alavancagem é retirada e o quanto isso representa para a gente poder também olhar por oportunidades, né? No momento foi uma queda interessante, o que está mais me agradando é as taxas de financiamento que voltaram a patamares mais saudáveis, né? Antes da correção, quando estava no pico do mercado, a gente estava vendo aqui taxas de mais de 100% ao ano para você manter uma posição de long aberta. Agora a gente vê que essas taxas já normalizaram aqui para 11. Assim, considerando a OKEx e Binance aqui, a DYDX é uma DEX, né, que pode ter mais aí, bem mais taxas mais caras para você negociar. Mas o OKEx e Binance aqui, por exemplo, para você manter uma taxa, uma posição longa e aberta em Bitcoin, você está pagando 11% ao ano, já é bem saudável. Na OKEx até agora está negativo, ou seja, isso aqui indica que as pessoas estão começando a shortar o Ethereum, né? Se você está tendo uma taxa negativa, né, os longos pagam para os shorts, né? E se você tem uma taxa positiva, quer dizer, os longos pagam para os shorts positivo e os shorts pagam para os longos aqui. Então a gente está vendo que na OKEx, né, o Ethereum aqui, o SDT, aqui seria o SDT, né, e aqui seria Token Margin. A gente está vendo aqui ainda uma taxa ok, né? Então assim, realmente houve um reset no mercado com essa
com essa queda recente, a gente consegue ver pelo heatmap também das taxas de financiamento, que agora está tudo mais verdinho aqui, né? Tá tudo mais light, entre aspas. Né? Veja aqui no pico do mercado lá quando o Bitcoin estava em 70, olha só, Solana, você pagava 138% ao ano para deixar uma posição aberta. Agora você está pagando 15. Isso indica que, né, muitos longos foram fechados, estopados ou liquidados, muitos juros em aberto saiu, e isso barateia o custo de você financiar, né? Então, essa queda trouxe isso de bom para o mercado. Então, assim, já pretendo montar posições aí novamente, porque ficou interessante de novo, né? O mercado agora está muito mais interessante do que estava uma semana atrás. Aqui eu trouxe um gráfico de liquidações, né? A gente já consegue ver aonde estão as ordens mais ou menos de stop. Imagino que de shorts aqui, ó, o Bitcoin então tem muita liquidez aqui acima de 66, acima de quase 68 também. Então o preço pode, tiver uma escalada, ele vai recuperar essa queda muito rápido, porque já tem bastante liquidez aqui. E ao mesmo tempo embaixo, a gente também aqui tem bastante liquidez em 62 mil, 62 mil dólares aqui, 60, 63, 62, né? Imagino que seja ordens de stop aqui ou ordens de liquidação, na verdade não é ordem de liquidação, mas assim, preço de liquidação de longos que estão em abertos. Então já está interessante também de voltar a operar Bitcoin aí nesse range. O que mais me agradou também foi o reset dos RSIs, cara. Olha no 4 horas como a gente tem uma figura muito mais. Há uma semana atrás, isso aqui estava tudo aqui em cima, estava tudo em overbought ou strong. Né? A gente vê agora algumas moedas que estão com RSI forte no 4 horas, uma delas é Aptos, APT. Eu vou trazer um dado interessante aí de oportunidade em APT, que eu estou acompanhando, mas você vê que a maioria das moedas já está mais fraco ou neutro ou quase oversold aqui no RSI. Então essa queda trouxe esse respiro, né, para o mercado, esse resfriamento aí, que está muito interessante isso, né, que agora a gente pode ter com o halving pela frente, depois de uma correção no semanal, a gente pode ter agora uma alta parabólica de novo, igual a gente teve aí durante esse ano todo e o final do ano passado. Aqui, liquidation data, que isso, acho que é a mesma coisa que eu. Ah, tá, para mostrar o valor de liquidação que a gente teve, né? No último flash crash lá, quando o mercado caiu rápido, 10% e 15% voltou, acho que foi no dia 4 de março, né? Isso, a gente teve um bi de liquidação somando longos e shorts, com majoritariamente posições longas sendo liquidados porque o mercado caiu. Né? Agora, recente, a gente teve aí 483 milhões de longos e 144 shorts, né? Totalizando aí 600 milhões, um pouquinho, quase 700 milhões de dólares em liquidação, o que é muito bullish também. Quanto mais, cara, quanto maior for esse número de liquidação e tudo depois de uma queda, melhor é para você entrar, porque é realmente esse reset que a gente quer ver no mercado e com os RSIs também mais sobrevendidos, ou mais neutros, né? Se a gente vê numa hora, a gente vê que o mercado, a gente consegue ver por aqui que o mercado já teve um repique, né? Que a gente atingiu muitos níveis de oversold em muitas moedas, agora já está tudo mais neutro ou forte. Então a gente vê que o mercado já teve um repique nesse momento, só pelos RSIs, mas no 4 horas a gente consegue ver que ainda está bem saudável. E no diário a gente vê que também está numa faixa mais neutra. Então realmente foi muito boa essa queda aí, cara. Gostei bastante. E para fechar, pessoal, trouxe uma oportunidade aqui que eu estou acompanhando, que eu vou explicar para vocês, que é o token Aptos, né? Que é o ticker APT. Olha só que interessante, cara. A gente está vendo o Open Interest subiu bastante aqui nessa alta recente, mas olha que legal, o volume spot, olha como é que ele está muito positivo, o delta, né? Ou seja, está tendo muito mais compra do que venda e spot, e olha o volume de futuros, muita venda. Então, assim, quando a gente vê um token sendo shortado, igual está sendo o APT, a gente consegue ver aqui, ó, e a taxa de financiamento está diminuindo, ou seja, está ficando mais próximo de zero e pode virar negativa, e o volume de futuros está indicando venda, a gente está vendo shorts entrando, só que volume spot forte entrando, sustentando a alta. Então, o que que isso vai fazer? O preço vai explodir para cima, porque se continuar entrando volume spot, o preço vai subir e vai liquidar mais essa galera que está shortando aqui. Então isso pode resultar numa explosão do token
aptos aí no curto prazo. Eu vou colocar só no gráfico aqui rapidinho para a gente ver onde a gente está. Porque realmente, ó, a gente pode ver que hoje ó, o token aptos, com o mercado caindo, está subindo 13%. Olha só, isso foi com certeza resultado dessa equação ali que a gente explicou. Se a gente pegar o gráfico da Binance, desconsiderando, claro, a sombra inicial que a gente teve, olha como a gente está vendo um rounding bottom gigante, isso aqui rompendo US$ 20, né? Cara, o token vai andar bastante. A gente pode até traçar um alvo aqui em Fibonacci para ser mais conservador, pegar daqui até aqui assim. A gente pode ver o token batendo aí no curto prazo US$ 26, né? Daria uma alta de 60% do preço atual. Se você desconsiderar aqui o aumento que a gente teve nesse candle de hoje aqui, que seria mais 17, a gente está falando aí de quase 100% no curto prazo. Pode ser que chegue bem rápido, né? E a gente vê que assim, APT-BTC está num padrão de acumulação, olha só que interessante, e está rompendo, né? São esses padrões que eu comentei com o time também, para a gente ficar de olho. Ó. Padrão de acumulação longo e iminência de rompimento no par BTC também. Olha que maneiro isso aqui. Então a gente pode ver o token andar muito, cara. Porque foi um token que caiu. Isso aqui deve ser o quê? 90%, vai. 80% de queda par BTC. Acumulação, né, longa aqui, ó. Longo período de acumulação. E agora a gente está tendo um rompimento, né? Veja que o indicador de tendência aqui já virou para alta, né? Dando um sinal de long aqui nesse candle de agora do semanal. No diário deve ter dado também agora. Ó, então a gente está tendo uma possível oportunidade aí em APT. Beleza, pessoal? Esse foi mais um on-chain aí